Oi, oi, minha gente! Aqui é a professora Paula e no vídeo de hoje, vídeo da série Tia Paula Responde, eu venho trazer aqui resposta de alguns comentários que vocês têm colocado nos vídeos do canal. E no vídeo de hoje eu quero responder perguntas sobre redação, mais especificamente as tipologias. Eu percebo que muita gente tem dúvida quando a proposta de redação traz algumas tipologias que fogem do gênero dissertativo argumentativo. Então hoje eu vou esclarecer aqui duas perguntas sobre tipologias em propostas de redação. A primeira pergunta em tela é a pergunta de Larissa Fernandes. Se na prova tem escrito que a tipologia vai ser analisada e pedir uma dissertação e fizer uma dissertação argumentativa, vou receber menos pontos? Bom, gente, olha só. A gente tem que entender que algumas tipologias incluem vários gêneros. E aí o que é que nós temos? Se a proposta de redação pede uma dissertação, que seria basicamente um texto que fala de um assunto sem necessariamente argumentar, mas de repente você escreve aquela típica dissertação dissertativo-argumentativa, não há problema nenhum porque está dentro dessa tipologia. Então o que a gente tem? Tipologias que incluem um conjunto de gêneros. Aqui a gente está falando de tipologia dissertativa que inclui diversos gêneros, inclusive eles, o dissertativo argumentativo e textos de opinião, por exemplo, que também estão na categoria do dissertativo. Então, uma coisa é pensar um gênero específico, outra coisa é pensar uma tipologia. E quando as propostas pedem a tipologia dissertativa, a gente pode imaginar que vários gêneros podem se incluir aí dentro dessa tipologia. Então, é ficar atento a isso. Uma tipologia engloba vários gêneros de texto. E essa questão está totalmente relacionada à próxima pergunta. Existe diferença entre o artigo de opinião e o texto de opinião? Essa foi a pergunta de Oliveira Oli, que colocou um texto aqui demonstrando a sua angústia em relação ao vestibular da UEPG. Olha só, ele diz o seguinte: repara só a situação. Na UEPG, eles deram um gênero que eles chamam de texto de opinião dissertativo argumentativo. Aí eu, por e-mail, pedi para a banca do vestibular deles se esse gênero é o mesmo que artigo de opinião. E eles responderam que não é, mas disseram que o texto de opinião dissertativo argumentativo do vestibular deles é para o candidato expressar sua opinião. Como assim? Se no artigo de opinião eu expresso minha opinião tanto em terceiro ou em primeira pessoa, então num texto de opinião não seria a mesma coisa que um artigo de opinião? Estou muito confuso, pois o nome do gênero é texto de opinião e o outro gênero que não está catalogado para os vestibulares da UEPG em 2018 é artigo de opinião. Então, qual a diferença entre um artigo de opinião e um texto de opinião? Por favor, se puder responder, esclarecer isso através do e-mail, tá? Então é o seguinte, olha só, a dúvida dele é a seguinte: a banca está dizendo que o candidato vai escrever um texto de opinião dissertativo argumentativo. E ele pergunta se aquilo é um artigo de opinião, a banca diz que não, mas que é um texto em que o aluno, o candidato, no caso, precisa expressar sua opinião. Essa pergunta traz uma perspectiva teórica no campo aí de texto que é bem interessante. Olha só, o que a gente tem que pensar é o seguinte: na categoria texto de opinião, nós podemos ter diversos gêneros. Aí é a mesma coisa que a gente vai pensar. Na categoria dissertativo, nós temos diversos gêneros, assim também como na categoria texto de opinião, se inclui diversos gêneros. E aí o que acontece? Texto de opinião pode ser o artigo de opinião, texto de opinião pode ser uma resenha, texto de opinião pode ser um comentário, só que a banca está dizendo que o aluno vai escrever um texto em que ele expresse sua opinião na tipologia dissertativa argumentativa. Então o que a gente entende? Vai ser a típica redação que a maioria dos alunos, na verdade todos os alunos que vão prestar vestibular, estão acostumados a fazer, que é o dissertativo argumentativo, só que a banca provavelmente coloca um tema em que peça a opinião do candidato. Ah, mas qual a diferença desse texto de opinião para um artigo?
A diferença é a seguinte, e isso você vai perceber nas propostas de redação. O artigo de opinião apresenta a característica de apresentar uma questão polêmica. Então, na redação, o ideal é retomar essa questão polêmica e trazer um posicionamento. Quando a banca diz que vai ser um texto de opinião, pode ser que não venha uma questão polêmica e aí o aluno precise só dizer a sua opinião sobre um tema qualquer que não necessariamente surja a partir de uma polêmica. Então, essa proposta pode ser elaborada a partir de qualquer temática que você vê aí nas outras bancas como linha dissertativa argumentativa. Então, assim, não há motivos para ter medo de uma prova como essa, não há motivos para ficar inseguro em relação ao gênero, porque no fundo, você está escrevendo um texto que você está acostumado a escrever, que é dissertativo argumentativo. Agora, dizer que artigo de opinião não é texto de opinião, não dá para dizer isso. Agora, o que se pode dizer é que artigo de opinião é um dos gêneros que se enquadram na tipologia texto de opinião, que parece que a banca está pensando assim, né? Então é isso. O que se deve entender é que existem vários gêneros que se enquadram na linha de texto de opinião. O artigo de opinião é um deles, mas também existem outros em outros formatos e também no formato dissertativo argumentativo. Espero ter esclarecido as dúvidas e é bom mesmo a gente pensar sobre isso. Isso é uma reflexão teórica, mas eu vejo que não gera grandes dificuldades para o aluno que está acostumado a escrever o texto dissertativo argumentativo. Então fica aqui a resposta para essas dúvidas nessa semana. Queria que você comentasse também, veja se você tem mais alguma dúvida em relação às tipologias que são cobradas nos vestibulares e eu gravo mais vídeos sobre isso, tá bom? Um beijo e até a próxima!